Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de subir o espigão devagar para não sacrificar demais os animais e andar um pouco mais até avistar o casarão da Fazenda do Grotão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV venceu o último trecho de estrada e entregou a boiada na mangueira na hora aprazada. Mas a pionada, em vez de descansar, resolveu comemorar em porfia violeira o fim da jornada. E assim a gente anuncia, para começar esta lida cantadeira, a recitação da prosa brideira do dia. Nem quem tem parte com as artes da adivinhação foi capaz de fazer esta previsão. E o caso acontecido foi que, no arremate deste mês de junho, recentemente vencido, as importações do setor leiteiro nacional contrariaram o comportamento que estava sendo esperado pelo povo do mercado e caíram. De acordo com o balanço divulgado no fechamento da semana passada pela SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a indústria laticinista e os distribuidores atacadistas brasileiros compraram no estrangeiro o equivalente a 156 milhões de litros de leite. Este volume representou uma redução de 9% na comparação com maio deste ano presente e de 12% em relação ao que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado. A explicação para esta situação atual é que, conforme já é da sabedência geral de todo mundo que faz parte da nossa audiência, os negócios no mercado internacional são fechados com bastante antecedência, né? Isto significa que estes produtos entregues no mês passado foram adquiridos quando os preços lá fora estavam subindo a ribanceira em desabalada carreira, ao mesmo tempo em que o dólar estava fortemente valorizado em relação ao real. E, logicamente, que esta combinação diminuiu o apetite dos importadores lá naquelas horas em que foi feita a negociação. Pois o caso é que, como até já foi falado aqui, né, o vento agora mudou de lado, com a queda na cotação do leite e dos seus derivados e com o devorteio feito pelo carretão na questão cambial, o que, por sua vez, teve como resultado a desvalorização do dinheiro estadunidense em relação ao nosso real. Aí, seguindo a mesma lógica mercadológica, o mais certo é esperar que daqui para frente as importações voltem a aumentar, por causa do preço mais em conta e também do aumento da produção na Argentina e no Uruguai, que são os principais fornecedores de laticínios para o Brasil. Mas pegando de novo no destrinchamento do relatório divulgado pela SESEX e olhando agora para outra mão de direção na mesma estrada, no mês passado as exportações da indústria brasileira, que na verdade verdadeira mesmo não fazem diferença nenhuma para o abastecimento do mercado internacional, somaram o equivalente a 5 milhões e 30 mil litros de leite. Pareando com o que tinha sido registrado em maio, este resultado representa um dolorido tombo de 30%, mas ainda assim é 10% a mais do que o volume que tinha sido embarcado em junho de 2024. Na concertação da oferta com a demanda é que anda o comércio boiadeiro e para ter compensação na negociação do gado, o companheiro não deve prestar atenção só na falação do mercado. E para não deixar ninguém ser engambelado nesta hora, o Terra Viva DBO na TV traz aqui a opinião de quem é especialista nesse riscado na apresentação da Conversa com o Analista. Olá a todos que nos acompanham, sou Pedro Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, estou como analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre essas dúvidas do pecuarista para esse momento. Isso é uma pergunta que nós recebemos aqui, toda a equipe, né, sobre as transações para esse momento, com essa expectativa de arroba do boi gordo no mercado futuro mais positiva, né? Essa expectativa que nós estamos com redução do rebanho, né? Questão dos abates sendo um pouco menor daqui para frente e uma demanda extremamente aquecida, junto com a exportação, demanda interna também deve se aquecer para o segundo semestre. Nesse momento, então, o pecuarista ele deve começar a fazer as negociações com contratos a termo com os frigoríficos ou pensar mais em contratos para o mercado futuro? E a resposta, ela depende também. Nós estamos falando de um momento de uma expectativa muito positiva para o segundo semestre. Porém, o pecuarista que tem seus animais dentro da sua propriedade, ele tem que pensar que, enquanto ele mantiver os animais dentro da sua propriedade, ele terá o custo a ser pago pelos bovinos. Basta fazer a conta aí para ver
qual o seu custo diário, qual o seu custo de momento, pensando aí em uma negociação com unidade frigorífica e um contrato a termo, qual seria a necessidade de bovinos a serem entregados em quantidade de arroba, em quantidade de cabeças, produção de carne, etc., qual seja o seu contrato, para ver a remuneração naquele momento e ver se o custo desse período que o bovino vai ficar dentro da propriedade até ser entregue vale a pena. Outra situação também, pensando aí nos contratos futuros, né, no que a gente chama aqui do boi de papel, se ele tem o bovino dentro da sua propriedade, ele tem um custo maior. Agora, se ele não tem e começa a fazer essa comercialização do bovino de papel dentro aí dos mercados futuros, pode ser uma saída para ele, visto as expectativas que nós estamos. É claro que o mercado físico, no momento, ele reflete também nos contratos futuros. Como a gente viu, né, no final de junho, essas quedas aí na cotação da arroba do boi gordo saiu aí de 315 até 310 reais por arroba. Aqui em São Paulo, isso para o boi comum acabou impactando também o mercado do boi futuro, né? O boi China saindo de 320 até 315, ou seja, praticamente uma queda de R$ 5 para as categorias. Isso afetou o mercado futuro, que trabalhava 345, agora mais próximo de R$ 340 por arroba. Isso nos contratos mais longos, inclusive, mais próximos de outubro e novembro. Mas a situação é que possivelmente nós devemos ter aí um mercado no segundo semestre de 360 até R$ 380 por arroba, e isso que a gente enxerga com a demanda nessa situação atual. Até agora seriam os preços bem mais altos do que a gente está trabalhando para esse momento. Ou seja, pensando aí em contratos a termo, contratos futuros, tudo vai depender do sistema de produção do pecuarista, tem que fazer a conta. E a nossa recomendação sempre é: se você está tendo a valorização, ou seja, você está fechando caixa de maneira positiva, faça a comercialização do bovino, porque segurar ele dentro da propriedade sempre vai gerar mais custos e a gente não sabe qual vai ser a situação para o futuro. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos. Até a próxima. O companheiro e a companheira boiadeiros disso já têm perfeita sabedência, mas não custa fazer a recordação de que, para participar aqui da nossa função, não carece de ter erudição nem ser campeão nas artes da ciência. E o trabalho que dá é só o de se aboletar num computador amansado de internet e mandar uma mensagem eletrônica para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou então passar a mão no telefone celular e ligar para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. Eu vou falar de novo. 11 94174 0716. A gente vai fazer aqui uma parada ligeira nesta nossa ali da marchadeira, mas é só o tempo de pegar uma caneca d'água no pote e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. De acordo com dados ajuntados pela ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, no ano passado, os fazendeiros brasileiros de leite e de corte usaram esta tecnologia em 20% do plantel nacional de vacas parideiras, estimado então em impressionantes 83 milhões de fêmeas. Repare agora o companheiro boiadeiro que deste total, 91% das matrizes foram emprenhadas com o uso da IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Uma coisa relativamente recente, mas que está crescendo no país inteiro e em desabalada carreira, né? Pois então, para esticar uma prosa a respeito dessa verdadeira revolução na parte de reprodução na pecuária brasileira, a gente recebeu recentemente aqui no nosso arranchamento a visita do Dr. Pietro Baruzelli, médico veterinário, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo. E como o assunto é da maior relevância para quem ganha vida na lida de gado de cria, está todo mundo convidado para assistir à gravação do que foi conversado naquele dia. Acompanhe. Boa noite, professor. Muito obrigado. Uma grande honra receber o senhor aqui. Obrigado pela sua prontidão, né? e presteza para atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre. Fique à vontade, que o senhor está em casa.
Ok, eu que agradeço, Cid. Um prazer estar mais uma vez aqui falando com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Professor, como é que era a inseminação artificial no Brasil, né? Aí no começo dos anos 2000, no começo desse século XXI que está em andamento, e como é que ela está hoje? Então, interessante essa pergunta, porque nós tivemos uma evolução espetacular nesses 25 anos aí da aplicação da inseminação artificial no Brasil. E ela se deve muito por um pacote tecnológico que foi desenvolvido pela ciência brasileira, que introduziu formas mais fáceis de aplicação da inseminação artificial. Há 25 anos, nós ainda detectávamos o cio das fêmeas para fazer a inseminação. E você sabe a dificuldade. Para detectar o cio de uma fêmea, tem que observar o cio de domingo a domingo, de manhã e de tarde, por períodos prolongados, e ainda, mesmo assim, um manejo de baixa eficiência. E nessa época, a IATF representava somente 1% das inseminações brasileiras. E nós inseminávamos pouco nessa época, nós inseminávamos somente 5% do rebanho brasileiro. Com a vinda da IATF, que facilitou o processo, não só facilitou, mas como melhorou a eficiência reprodutiva das vacas, comparando até mesmo com a própria monta natural, nós tivemos uma evolução muito significativa. Nós passamos de 5% do rebanho inseminado para 20% do rebanho inseminado. Isso representa, pelo tamanho do rebanho brasileiro, uma operação bastante grande em termos de produzir mais sêmen, de ter mais touros em centrais, de ter uma equipe no campo oferecendo serviço ao produtor. E hoje nós chegamos aí a mais ou menos aproximadamente 23 milhões de sincronizações por ano, 23 milhões de procedimentos de sincronizações, para inseminar em torno de 25 milhões de procedimentos por ano. Então, como você comentou, hoje praticamente é 1 para 1, é uma dose de sêmen e um programa de sincronização para a IATF no Brasil. De fato, é uma grande revolução num espaço de tempo relativamente pequeno, né? Agora, professor, se 20% das nossas matrizes estão sendo inseminadas com IATF hoje, significa que tem 80% que ainda estão no tempo aí da monta natural, né? da observação de cio, né? Por que isso, professor? Então, porque ainda existe uma certa desinformação do pecuarista quanto às vantagens da utilização dessa tecnologia. Então, é muito importante programas como esse, mostrando ao pecuarista que ele tem uma opção, o pecuarista que trabalha com a cria, com a produção do bezerro, tanto o pecuarista de leite quanto o pecuarista de carne, ele pode usar essa ferramenta e todos os estudos mostram que essa ferramenta melhora a eficiência reprodutiva do rebanho dele, a eficiência genética do rebanho dele, por ele introduzir mais inseminação artificial, com sêmen de touros de alto valor genético, e tudo isso aí traz um retorno econômico para ele. Inclusive, nós temos estudos que mostram que para cada real que o produtor investe na IATF, comparando com a opção que ele tem, qual que é a opção? Monta natural, ainda 80% utiliza a monta natural. Se nós pegarmos esses 80% que utiliza a monta natural, compararmos com os que já utilizam a IATF para fazer a inseminação artificial, para cada real investido ele tem ganhos de 4 a 6 reais num ciclo de produção. Então é um ganho espetacular também econômico ao produtor. Então ganha o produtor por produzir mais e por ter retorno econômico superior à opção que ele tem hoje, que é a monta natural. Professor, agora, quando a gente fala em IATF, né, pelo menos no imaginário popular e no imaginário do nosso próprio setor, a gente já pensa logo naquelas grandes fazendas com milhares de fêmeas sendo inseminadas, né? É possível fazer IATF em pequenas e médias propriedades sem ter de gastar aí um caminhão de dinheiro? Sim, é possível. É possível. Nesse caso, as pequenas propriedades que fazem ATF é através do cooperativismo, do associativismo, para diluir os custos operacionais. Porque hoje a IATF é seguida de um procedimento, de um diagnóstico precoce de gestação para você
já diagnosticar a vaca que não ficou prenha e inseminá-la novamente. São programas de alta eficiência, mas que demandam, logicamente, uma assistência técnica. E para o pequeno produtor, a assistência técnica, às vezes, ela não é diluída, né, pelo número menor de animais. Mas, através do cooperativismo, do associativismo, é possível, sim, montar programas para pequenos produtores. Inclusive, já existem apoios do Senar, do Sebrae, de órgãos governamentais que apoiam o pequeno produtor, introduzindo essa tecnologia, porque realmente os ganhos são bem vantajosos também para o pequeno produtor. Lógico, para o grande produtor, que consegue implementar esses programas sem o apoio desses órgãos governamentais ou dessas associações, mas o pequeno produtor teria que procurar esses órgãos de apoio, né, para viabilizar o programa, para que ele consiga introduzir também a tecnologia e ter todos os benefícios dessa tecnologia no aumento tanto na produção de leite quanto de carne. Professor, quando eu preparo minhas entrevistas, né, tem alguns assuntos que são mais interessantes do que tudo que a gente está fazendo, né? Esse assunto, especialmente da IATF e dos ganhos reprodutivos no rebanho brasileiro, de fato, é um assunto emocionante e extremamente interessante, né? Eu tinha feito mais umas 20 perguntas para o senhor, então não vai dar tempo de fazer, então eu queria agradecer demais a sua presença, dizer que a gente é parceiro, né? Sempre que tiver uma oportunidade, passa aqui para a gente prosear mais um pouquinho, que sempre é bom, sempre a gente aprende bastante. Obrigado, professor, até a próxima. Eu que agradeço, Sidney, sempre um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Da porteira para cá e até a jaqueira lindeira da capoeira, o arame está passado e esticado no morão de Aroeira, faltando então só a metade da mangueira para terminar de cercar. E estando a empreitada adiantada, a gente faz agora uma parada ligeira e retoma essa lida cercadeira dentro de alguns instantes para falar do caso acontecido com o boi gordo no mercado, que vai ser anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com o frio assombrando boa parte do Brasil e o fazendeiro antecipando a venda da boiada para desocupar as invernadas, a oferta de gado terminado continua empurrando a nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. Mas com o pagamento do salário ao trabalhador brasileiro e com a fome destampada do comprador estrangeiro, ainda dá para acreditar que o carretão vai sim mudar de rumo no estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Tendo no piquete um lote de gado já viçoso, mas com o preço ainda andando num trieiro enganoso, é forçoso para o companheiro boiadeiro assuntar com atenção as notícias a respeito do mercado do boi gordo e da variação da sua cotação. É verdade verdadeira mesmo que com a metade abrideira do mês, a metade abrideira do mês já entrada e bem andada no calendário, já era para o mercado pecuário ter mudado de direção, né? Mas, em vez disso, a nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira. A primeira parte da explicação é o frio, que está correndo o chão do sertão feito uma assombração, prometendo geada e assustando o fazendeiro, que está sendo obrigado a vender a boiada para diminuir a lotação nas invernadas. Ao mesmo tempo, com o consumidor brasileiro ainda vasqueiro e alongado, no frigorífico não está faltando mercadoria e a câmara fria já está mais para cheia do que para vazia. Isso por causa da conjuminação entre o esmagrecimento na demanda aqui no nosso próprio terreiro e a chegada de mais animais comprados no termo e no confinamento. Por outro lado, agora que o trabalhador empregado já recebeu o pagamento do salário e apesar da demora, o açougueiro ainda está apostando numa melhora do movimento no balcão do seu estabelecimento. Apesar disso, no mercado atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, o carretão continuou embicado no rumo de morro abaixo, com queda para todos os produtos comercializados. No caso da carcaça casada de macho inteiro, o preço retrocedeu para R$ 19,20 o quilo, com um tombo de 2,8% em relação ao começo da semana passada. Por outro lado, o setor exportador está cada vez mais animado, sendo que só nos 4 primeiros dias de serviço de julho, o total embarcado chegou a 48.710 toneladas. A média diária foi de 12.180 toneladas, o que representou um forte crescimento de 18,8%, pareando com o período correspondente do ano passado.
Já o faturamento das indústrias exportadoras brasileiras chegou a 269.930.000 dólares, com um aumento de nada menos que 48,4%. Isso porque o preço médio pago pelo nosso produto lá fora chegou agora a 5.541 dólares por tonelada, o que dá 25,7% de alta, sempre na mesma comparação, né? Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. E de novo, a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 309, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul das Minas Gerais, a queda foi geral, com o macho descendo para R$ 290 e a fêmea para R$ 275. Em Goiânia, a capital do Goiás, a foiçada acertou só a vaca, que foi cortada para R$ 270. No sul da Bahia, o boi voltou para R$ 277. No oeste do Maranhão, o macho piorou para R$ 280. Em Marabá, no Pará, bateu um vento mais violento no campo que deitou o preço do boi para R$ 285 e o da vaca para R$ 257. E em Redenção, o companheiro fazendeiro que está precisado de dinheiro está sendo obrigado a aceitar pelo macho R$ 282 e pela fêmea R$ 252. No dia em que eu deixei o sertão, não aconteceu nada tirante a disparada do meu coração. O sol se descambou na hora aprazada, o breu da noite escureceu a chapada, o urutau cantou no pé de pau, num gemido dolorido, dizendo: ai, 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 adeus para quem se vai. E quando o novo dia amanheceu, a serrania parecia que já não se lembrava do filho seu, que dali partia para nunca mais voltar. Essas trovinhas que a gente recita aqui, inspiradas nas naturezas e nas belezas da lida e da nossa vida do sertão, foram feitas sem muita pretensão, mas aí o povo começou a gostar e pedir mais, e o jeito que eu arrumei para deixar todo mundo satisfeito foi ia juntando e publicando, um depois do outro, os 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que são um retratinho perfeito do meu próprio coração, que é filho legítimo da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o amigo ainda não leu e ficou querendo saber como fazer para adquirir um ou todos os exemplares da série, pode ligar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Recitado o verso, faladas as notícias e vencida a lida, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vai fazendo a despedida e dando seguimento na vida boiadeira, prometendo voltar amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.